No Maranhão e no Brasil, os golpes digitais, financeiros e jurídicos têm se multiplicado com uma velocidade preocupante. São ofertas milagrosas, descontos impossíveis, cartas contempladas que nunca existiram e mensagens falsas que usam a identidade de advogados, empresas e até órgãos oficiais. Na maioria das vezes, a vítima é atraída por uma promessa de vantagem rápida, fácil e sem burocracia. E é justamente nesse cenário que o perigo se esconde. No Contraplano de hoje, vamos entender como esses golpes são construídos, como identificar os sinais de alerta e o que fazer para não cair nessas armadilhas. Olá, o Contraplano desta semana traz um debate fundamental para quem usa a internet, contrata serviços ou recebe mensagens de ofertas financeiras. Hoje falamos sobre os golpes digitais e financeiros que têm atingido advogados e consumidores em todo o Maranhão. Para esta conversa, recebemos Ricardo Cruz, chefe da assessoria jurídica do Procon Maranhão, Diego Moraes, advogado e especialista em segurança digital. Sejam bem-vindos aqui ao programa Contraplano de hoje. Doutor Diego, como é que esses planos golpistas são construídos na internet? Então, Ismael, boa tarde, doutor Ricardo. Esses golpistas eles têm se desenvolvido, têm evoluído com o passar do tempo. Chegamos de páginas clonadas de sites e com o passar do tempo eles vêm evoluindo até chegar em aplicativos. Então, com o passar desse tempo, que a tecnologia vai avançando, vamos tendo novas ferramentas, tanto para o lado da polícia quanto para o lado da criminologia. A criatividade aumenta à medida que a tecnologia evolui. Perfeito. E aí o que acontece? Eles trabalham muito com engenharia social. Então, no tema da segurança digital, a gente fala muito em phishing, que é o quê? É o disparo de mensagens contínuas para milhares de e-mails, milhares de pessoas que eles acabam pegando num sistema chamado Dark Web. São listas volumétricas de e-mails. E aí ficam disparando mensagens de promoções, mensagens de boletos, mensagens de compras não realizadas, até entregas de correio. Para quê? A vítima clique naquele link e a partir de clicar naquele link, seja num e-mail, seja num SMS, seja numa mensagem de WhatsApp, por exemplo, vai dar acesso direto àquela ferramenta, ao computador, ao notebook. Então, infelizmente, os criminosos eles têm evoluído com o tempo e a gente tem que ter mais cuidado, porque a partir do momento que a gente está vulnerável, sem tomar conhecimento do que pode acontecer, estamos suscetíveis a serem vítimas. Doutor, independente do grau de instrução da pessoa, todo mundo está suscetível a cair, né? Infelizmente. Temos notícias, né, que são amplamente divulgadas de quadrilhas que elas trabalham principalmente criando antenas, simulando antenas de rádio, de telefonia, para disparar mensagens diretas para o seu WhatsApp, para o seu telefone. Isso já aconteceu muito em São Paulo. Aqui eu acredito que já teve uma vez um ataque desse semelhante. Então, as pessoas têm que tomar cuidado de não clicar e sempre desconfiar. Então, hoje não dá para você mais confiar em qualquer tipo de mensagem. Hoje você tem que desconfiar. Temos um golpe muito famoso que está ganhando grande notoriedade hoje, que é o golpe da fala clonada. Todo mundo já deve ser vítima aqui de algum telefonema que recebemos e ficou mudo. Antigamente pensávamos que eram centrais de telefonia que mandam ligações diretas e acabam caindo porque não foi transferida para um funcionário. Mas não, hoje já são criminosos que ligam e esperam você falar o alô, oi, quem está aí? Tudo bom? Quem está falando? E aí você acaba falando, aquela sua voz é clonada, é gravada, e depois eles acabam clonando num aplicativo ou num site, numa ferramenta de inteligência artificial. Então, nesse caso, tem que tomar muito cuidado. Fora isso, também temos aqueles golpes de criminosos que enviam mensagens no WhatsApp, por exemplo. Você foi contemplado, você ganhou uma promoção, ou no caso dos advogados, saiu a sentença e você tem aquele dinheiro para receber. Pagar taxas, né? Exatamente. E aí eles não falam nem mais em pagar taxa. Eles já estão tão evoluídos que eles não querem mais saber da taxa. Eles querem saber de pegar a sua foto, a sua imagem. E para isso, o que eles fazem? Precisamos da sua conta bancária, precisamos dos seus dados para poder depositar o dinheiro. O gerente vai fazer uma ligação para você daqui a pouco. A pessoa faz a ligação, em vídeo não aparece nada do cybercriminoso, mas está na sua foto.
O que é que ele faz? Ele grava, porque você acaba girando, fazendo... Ele grava aquela imagem e utiliza para recuperar a senha, por exemplo. E aí ele vai ter acesso a ter os dados bancários e acabar fazendo movimentações financeiras. Infelizmente, a gente tem que começar a alertar a nossa população para isso. E esse reconhecimento facial, eles têm uma facilidade em fazer, né? A gente, por exemplo, quando vai fazer o reconhecimento facial na conta Gov, é a maior luta. Ontem eu tentei e fui bloqueado, né? O que acontece? Hoje existem diversas ferramentas de inteligência artificial que ela serve tanto para simular um caractere quanto para copiar. E aí o que acontece? Eu faço uma cópia sua e na fase do Dr. Ricardo, por exemplo, utilizando a ferramenta, na verdade, não vai estar ele, vai ser o Dr. Ricardo usando a sua imagem. Sim. Então é mais ou menos isso que o cybercriminoso faz. Então existem ferramentas hoje, algumas que são gratuitas, outras são pagas, mas para ele compensa, porque a evolução do golpe é tão grande, a quantidade de pessoas que cai, o volume é tão grande, que compensa para ele pagar aquela taxa de R$ 2.000, R$ 3.000 naquela ferramenta, que para ele é um grande negócio. Doutor Ricardo, dentro desse universo de golpes virtuais, o que é mais frequente no PROCON? Que tipo de reclamação o consumidor tem levado? A gente tem recebido muitas reclamações relacionadas principalmente a essa questão dos consórcios, que são falsos consórcios, né? E também em relação a compras pela internet, né? Então é muito importante o consumidor ele ficar atento, né? Quando ele for realizar alguma compra pela internet, identificar o site, né, que está fazendo aquela oferta. Como hoje em dia a gente anda com o celular, com a rede social o tempo todo na palma da mão, né, vem aqueles anúncios, né, a pessoa acaba clicando ali e às vezes é um terceiro se passando por uma empresa que existe, né? Então a gente sempre orienta o consumidor primeiro a ele pesquisar, né, fazer as pesquisas para identificar se aquele site de fato é um site real, de uma empresa real, e quando ele for comprar pela primeira vez de uma empresa, ele sempre pesquisar a reputação daquela empresa, né? Como aquela empresa atende o consumidor, como ela resolve o problema do consumidor quando ela é acionada, né? E a gente tem algumas iniciativas que podem facilitar o consumidor nessa busca, né? Tem uma iniciativa que é oficial do governo federal, que é o site consumidor.gov, onde o consumidor ele consegue ali ter um panorama, né, de como as empresas respondem ao consumidor. Ele pode também conseguir tentar fazer ali um contato, né, uma intermediação também por meio da plataforma, e tem também sites da sociedade civil que também fazem essa curadoria, né, de informações, que é o site Reclame Aqui, por exemplo, né, que tem um ranking lá da empresa, né, como que ela se posiciona a partir do momento que ela é acionada pelo consumidor. Ela resolve o problema do consumidor, não resolve, né? Então tudo isso é muito importante o consumidor pesquisar antes de realizar uma compra online. Doutor Ricardo, existe um tipo de situação muito comum aqui em São Luís, que é a venda de carta de crédito, né? Informando que o consumidor, investindo um dinheiro pouco, em 15 dias vai ter acesso a um veículo, por exemplo, né? Na verdade, a carta de crédito não existe. O que se faz e que se engana o consumidor é um contrato de consórcio. Vocês recebem esse tipo de reclamação? Como é que é o procedimento do PROCON? Nos últimos anos temos recebido bastante reclamação relacionada a essa problemática, né? É muito importante o consumidor ele analisar o contrato, né? Pedir todas as informações para que ele não caia em algum tipo de golpe em relação a esse, né? É muito importante que o consumidor ele tenha o direito à satisfação da sua legítima expectativa, né? A partir do momento que aquilo ali foi prometido, conforme o artigo 30 e artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, faz essa vinculação da oferta. Mas o consumidor ele tem que guardar essa comprovação, né, do que foi oferecido, gravar conversa, se possível, print de WhatsApp, para que ele consiga aí solicitar o cumprimento forçado dessa obrigação. Então, é sempre muito importante o consumidor ficar atento a duas situações, né? Quando a gente fala em relação a golpes, geralmente os golpes eles têm essas duas características, né? Uma grande oportunidade, sim, que vai mexer com a mente da pessoa, e a questão da urgência. Sempre é uma oportunidade e é urgente, né? E a pessoa acaba se precipitando, achando que ali vai acabar perdendo uma grande oportunidade, e no final ela acaba perdendo parte, né, das suas economias, né? Às vezes pessoas que têm a economia de uma vida inteira
que acaba perdendo numa operação como essa, né, de algum golpe que a pessoa acaba sendo vítima. Então é muito importante, sempre que você ficar tentado, bater ali aquela tentação que é natural do ser humano, né, são gatilhos mentais que são utilizados aí por esses golpistas. Quando bater aquela tentação ali, tenta respirar fundo, pensar, opa, realmente isso aqui será que é verdade, né? Tentar pesquisar antes de fechar ali o negócio. Eu acho que um negócio interessante falando de veículos é redução de juros, né, de parcelas. Existem propagandas com pessoas famosas, né, dizendo que uma parcela de quase R$2.000 consegue baixar para 500, e no universo jurídico que a gente atua, isso é quase impossível, né? Já apareceram situações no meu trabalho, no meu escritório, de pessoas que investiram nessas empresas, o carro entrou na busca e apreensão, a empresa não fez nada, né? Vocês recebem também essas reclamações, doutor Ricardo? Também, são duas coisas que é importante a gente pontuar, né? As cláusulas, quando elas são consideradas abusivas, né, conforme o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, elas podem ser consideradas nulas, né, de pleno direito. Então, dependendo da quantidade de juro, né, presente ali naquele contrato, é possível fazer a revisão, né? Mas isso deve ser feito sempre por um profissional técnico. Então, sempre busque alguém da sua confiança, um advogado da sua confiança, um contador da sua confiança, para poder analisar os juros presentes ali naquele contrato. A gente tem recebido algumas denúncias, né, em relação a casos como esse. A empresa faz aquela promessa, né, maravilhosa, né, de redução de juros. Às vezes a pessoa deposita um valor que ele poderia depositar para negociar na ação principal, e o golpista ali garante, né, que vai ter ali a redução de juros ou que vai ser suspendida a busca e apreensão, e acaba que uma semana, 2 semanas depois a pessoa acaba tendo o veículo sendo apreendido. Então é muito importante procurar um profissional da sua confiança, né, que vai analisar o seu caso, e busque também a opinião de outras pessoas, outros consumidores que já passaram pelo mesmo procedimento, né, como foi a experiência desse consumidor, para que você não seja lesado. Doutor Diego, idosos são mais suscetíveis a esses crimes? Muito mais suscetíveis, até porque eles acabam tendo uma confiança maior naquela pessoa. Eles acreditam que aquela situação realmente é uma verdade. E o que acontece? Quando a gente fala do consumidor, que ele acaba sendo iludido, ludibriado por conta dessas taxas de juros, infelizmente eles acabam orientando a depositar na conta daquele indivíduo, muitas das vezes no CPF, ou se no CPF do dono daquela empresa, ou no CPF de terceiro, porque passou para ser feito o pagamento ali. E quando você vai identificar, não, mas eu paguei para a empresa, está aqui o comprovante. Não, você não pagou para a empresa, você pagou para um CPF, para um terceiro. Então é muito importante que o consumidor ele tome muito cuidado na hora de fazer esse tipo de transação. E principalmente em depositar dinheiro em conta de terceiros ou de conta de empresa que não está vinculada diretamente com aquela empresa que está prometendo aquele abatimento de juros. Isso é um ponto muito importante, que infelizmente muitos idosos caem nisso. Eles acabam acreditando que está pagando, que está fazendo tudo certinho, mantém os comprovantes, mas quando vai fazer a denúncia de fato, chega no PROCON, diz assim, não, mas infelizmente o comprovante não é no nome da empresa. Como é que eu vou provar a relação? Aí, dito isto, as empresas acabam saindo pela tangente, não sendo responsabilizadas, e muitas das vezes as pessoas acabam ficando prejudicadas. E no caso do consórcio, tem clientes sobre isso, que muitas das vezes eles acabam ludibriando o consumidor, indicando, olha, para você ter acesso à carta de crédito, você tem que assinar o contrato de consórcio, senão você não entra. Então, é muito dessa engenharia social que eles fazem na cabeça da urgência, da oportunidade. Olha, uma carta de crédito de R$100 mil, você só vai pagar aqui 10 mil. E quando você vai depositar de fato aquele dinheiro, você acaba nem depositando na conta da empresa, acaba depositando na conta de um terceiro. E novamente, você faz um contrato de consórcio e aquele dinheiro que você depositou acaba indo para a conta de terceiro. E aí, infelizmente, a pessoa cai em outro golpe. Então, o consumidor ele tem que ficar atento, ele tem que buscar sempre uma orientação com um profissional da sua confiança. Hoje nós temos indicações da OAB, lá no site da OAB tem o banco de currículos, ele pode pesquisar por advogados especializados, ele pode perguntar para alguém que passou realmente por essa situação.
Então, existe N fatores hoje, o PROCON está aqui para ajudar, para orientar. Então, temos ferramentas hoje, temos o consumidor.gov, temos o Reclame Aqui, então vale a pena correr atrás. Então, antes da pessoa, eu sempre oriento, antes de entrar em qualquer tipo de negócio, pesquise antes para ver se não é algum golpe, se não é arriscado. Então, tem vários negócios que são válidos, que a empresa é séria, que ela trabalha de fato, mas tem outras diversas, outras milhares de outras que na promessa do mais barato acaba saindo caro. Exatamente. Certo. Esse tipo de golpe sempre se apoia na pressa da vítima. No próximo bloco, vamos explicar como interromper a fraude a tempo e o que fazer nos primeiros minutos após cair. Depois do intervalo, a gente volta já. De volta com o Contraplano, agora entendendo como identificar um golpe, especialmente aqueles que prometem facilidades que parecem boas demais para ser verdade. Nesse bloco, vamos mostrar os sinais de alerta e como a população pode se proteger desses golpistas. Permanecem nessa conversa aqui no Contraplano Ricardo Cruz, chefe da assessoria jurídica do PROCON Maranhão, e Diego Moraes, advogado especialista em segurança digital. Doutor Ricardo, em relação ao consumidor, quais são os primeiros passos a serem feitos depois que se perceber que caiu? Um boletim de ocorrência já ajuda e depois segue para o PROCON? Como é que faz? Perfeito. O consumidor ele pode buscar vários canais, né, de atendimento. Ele pode buscar tanto a esfera criminal como a esfera administrativa e a esfera judicial. Também essas instâncias são independentes entre si, né? Então, o consumidor, o primeiro passo, se ele fez uma transferência via Pix, ele procurar a instituição bancária, né, a qual ele tem ali a conta, para contestar aquele valor, né, que foi feito, aquela transação. Procurar também de forma imediata a autoridade policial, né, para registrar o boletim de ocorrência. Hoje em dia o consumidor consegue fazer de casa, né, o registro online do boletim de ocorrência. E em seguida, né, juntando aí essa documentação, pode acionar o PROCON ou pode buscar o Poder Judiciário por meio de um advogado da sua confiança ou da Defensoria Pública, né, dependendo da sua faixa de renda. É muito importante, né, o consumidor, quando estiver ali realizando a compra, ele tentar documentar o máximo possível, né, juntar as informações de como aquela oferta está sendo feita, qual é o site, qual é o prazo de entrega, como é o tipo do produto, a qualidade, né, para que ele possa depois exigir o cumprimento ali daquela oferta, daquela obrigação ou pedir o ressarcimento ali por aquele prejuízo causado, né? Então é muito importante o consumidor agir de forma rápida, imediata. A partir do momento que identificar que caiu no golpe, já fazer a contestação no seu aplicativo do banco, procurar, né, a sua instituição financeira para contestar aquele pagamento e fazer o registro também da ocorrência policial. E as tratativas do PROCON a partir dali, dessa denúncia, dessa reclamação, como é que ficam? O PROCON ele sempre vai tentar fazer cumprir o princípio do artigo 4º, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da harmonização das relações de consumo. Então, você, consumidor, que comprou algum tipo de produto, o produto não chegou, ou o produto chegou defeituoso, chegou incompleto, né? A gente vai ali tentar intermediar para que a empresa consiga resolver, né, esse problema do consumidor, né? De fato, de entregar aquilo como estava sendo prometido inicialmente no site, né? O consumidor também tem outras alternativas. Nesse caso de golpe, né, é muito recomendado que o consumidor ele busque a autoridade policial e também entre com a ação judicial, porque na ação judicial vai ser possível pedir, por exemplo, o bloqueio dos bens, né, daquele golpista, né, quando é nessa seara criminal. A atuação do PROCON ela vai ser muito mais efetiva quando é uma empresa séria que atua no mercado, né? A gente vai conseguir sentar à mesa para conversar e muitas vezes conseguir uma solução que seja suficiente para contemplar ambas as partes ali, né? Sempre tentando intermediar essa relação. Doutor Diego, nesse universo virtual, quais medidas simples a gente pode tomar? Porque qualquer um está suscetível a cair nisso, né? Para evitar cair num golpe virtual. Então, só complementando, doutor Ricardo, as instituições bancárias hoje, pelo Bacen, existe a resolução que ela define que a instituição bancária tem que ter o MED, chama-se o Mecanismo Especial de Devolução. Então, a partir do momento em que você identifica que foi vítima, acabou fazendo um PIX equivocado,
você tem que ir imediatamente ou no seu aplicativo do banco, ou você também ligar para a instituição bancária. Algumas é pelo aplicativo, outras são ligando. E a partir daí você vai fazer o pedido de bloqueio. Olha, foi cair num golpe do Pix, preciso que você faça o bloqueio. A instituição bancária, por sua vez, ela tem 24 horas para fazer a análise daquele valor. Se for identificado que aquela conta que está recebendo aquele determinado valor fez uma operação fraudulenta, então ela bloqueia até 5 contas seguintes. Porque geralmente o que acontece? Quando você deposita o dinheiro numa conta fraudulenta, imediatamente já tem uma outra equipe de fraudadores pulverizando aquele valor para diversas outras contas, sendo contas bancárias ou até mesmo em criptomoedas, para tentar dificultar ao máximo o alcance da lei sobre aquela situação, aquele tentativa de retorno. Muitos criminosos hoje estão avançando para o quê? Para boletos bancários, para depósitos em contas de CNPJ, porque aí vai querer dar um ar de legitimidade para a situação. Porque já que o Pix com laranja, muitas das vezes já estão sendo bloqueados, foi bloqueado recentemente 200 mil chaves Pix fraudulentas. Muitos bloqueios. Então, eles sentiram maior dificuldade, porque as instituições bancárias, elas, de certa forma, elas respondem por aquele golpe porque é o risco do negócio. Então, se elas estão permitindo que seja aberta uma conta bancária fraudulenta, então elas têm que responder também pela essa abertura. Então, por conta disso, muitas delas estão dificultando o acesso aos golpistas. Então, para facilitar o golpe, eles estão migrando para boletos bancários, estão migrando também para CNPJs. E aí o CNPJ, quando você olha, é uma empresa, então dá um certo ar de legitimidade, principalmente quando a gente fala de compra online, né, doutor Ricardo? Isso. Então, o que acontece? Eu vou simular uma empresa, um site famoso, eu crio uma simulação, o consumidor coloca naquela simulação, lá no Google, promoção item tal, aparece uma postagem patrocinada lá, ele clica naquela, é bom demais para ser verdade, um item de R$5.000 sendo vendido por R$2.000, R$3.000 de desconto, frete grátis, só que aí você vai verificar que é no boleto bancário. Sim. Muitas das vezes é boleto bancário ou é Pix. Dificilmente hoje o Pix, mas hoje mais é boleto bancário. Por quê? Quando o consumidor for fechar aquela compra, vai ser emitido um boleto. Naquele boleto vai estar um boleto fraudulento com um CNPJ com o nome de uma empresa. Então você, consumidor, acredita que aquilo dali é legal, é legítimo, mas é só uma empresa de fachada. E aí você acaba caindo no golpe porque você não tomou cuidado. Então hoje eu oriento o consumidor que vai fazer compras, principalmente nessa Black Friday de agora, a pesquisar por buscadores de promoções. Como assim, doutor Diego? Tem um site hoje como o Buscapé, o Zoom. São sites que eles são especializados em agrupar sites verdadeiros para fornecer ofertas para o consumidor. Mais confiáveis. São mais confiáveis, porque dentro ele não vai colocar um site que não é verificado. Então, quando você busca sites que são confiáveis para fazer a busca para você, então você acaba reduzindo drasticamente a chance de cair num golpe de uma compra online indevida. Fora isso, quem não consegue ir pelo site, a gente consegue orientar. Busque na Apple Store, na Play Store, os aplicativos oficiais das empresas. Hoje, toda grande empresa que vende na internet, eles têm seu próprio aplicativo. E como dentro da própria plataforma da Play Store e da Apple Store, eles estão legitimados. Então, eles são aplicativos verificados e dificilmente você vai cair num golpe. Você consegue ver a quantidade de downloads, né? Para verificar se é um aplicativo legítimo, né, daquela empresa. Exatamente. E nunca a gente orienta, doutor Ricardo, a fazer download de aplicativos fora da plataforma. Existe essa possibilidade. Quando eles enviam já um link, especialmente para isso. E você acaba baixando, instala aqui o nosso aplicativo. Tem muito cuidado com o link hoje em dia, né? Hoje em dia não dá para clicar em qualquer coisa. Não dá para acreditar em qualquer coisa, você tem que tomar muito cuidado com o que você recebe, com o tipo de oferta que está sendo realizada. E principalmente hoje, o que tem acontecido muito, grupos de oferta. Não sei se os doutores já ficaram vendo uma promoção, grupo de oferta na rede social. Clique aqui, que nós vamos botar ofertas para vocês. Aí você clica, você entra no grupo. Realmente é um grupo bonitinho, com milhares de pessoas. Mas aqueles links que eles estão colocando lá, muitas das vezes são fraudulentos. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação também. Então hoje a gente sempre orienta para o consumidor. Desconfie de tudo, desconfie daquilo que é barato demais para ser verdade.
Isso é importantíssimo, é fundamental. Desconfie de tudo que for barato. Porque aí depois você cai num golpe, você vai ter que correr atrás do PROCON para tentar solucionar. Muitas das vezes... É desgastante? Não soluciona, é desgastante. Você vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Ainda que você tenha hoje ferramentas online, mas você tem que ir numa delegacia, no caso, delegacia de crimes cibernéticos, ali no Anjo da Guarda. Bairro de Fátima. Bairro de Fátima. Do bairro de Fátima. Então, é imperioso que o consumidor ele tenha esses cuidados. E se for vítima, se caiu num golpe, doutor, infelizmente eu acabei caindo num golpe, invadiram meu aplicativo do banco. Aí você tem que correr atrás da justiça, que aí nesse caso existe uma vulnerabilidade que ela tem que ser sanada. E lembre, quanto mais fácil a oferta parece, maior é a chance de ser golpe. No próximo bloco, vamos mostrar como agir rapidamente quando a fraude já aconteceu e como evitar cair novamente. O Contraplano volta já. O Contraplano está de volta para o nosso último bloco, agora falando sobre o mais importante, o que fazer quando o golpe já aconteceu e como se proteger de uma vez por todas. Participam deste debate Ricardo Cruz, chefe da assessoria jurídica do PROCON, e Diego Moraes, advogado especialista em segurança digital. Ricardo, quais os cuidados básicos o consumidor deve ter para evitar cair num golpe? Acho que muito importante o consumidor ele pesquisar antes de realizar qualquer compra, né? Evitar compras por impulso, né? Hoje a gente vê muito informações e técnicas da psicologia para auxiliar nesse processo de vendas, né? Que são chamados gatilhos mentais. Então, são estímulos, né? Que são feitos aí para o consumidor para que ele tenha esse senso de urgência, para que ele fique mais vulnerável nessa questão da compra. Então é muito importante o consumidor ele tentar evitar um pouco essa questão da compra por impulso, que aí ele vai conseguir se preservar mais em relação a essas possibilidades de golpe. Então, uma das dicas fundamentais do consumidor pesquisar antes de realizar essas compras, né? Pesquisar sobre o produto, né, ver informações, reviews. Hoje a gente tem muita informação de qualidade na internet. Então, verificar, por exemplo, se você está querendo comprar um produto específico, né, pesquise sobre aquele produto. Pesquise sites especializados, né, que fazem análise de produtos, verificar qual marca, qual tipo é melhor. Se você está procurando uma empresa, né, verifique se aquela empresa de fato existe, né, se aquele site é um site oficial da empresa ou se é um terceiro se passando por aquela empresa. Hoje também é possível verificar quantas avaliações tem ali aquele produto, quantas avaliações tem ali naquele site. Busque fazer compra online, principalmente de empresas que você já teve alguma experiência de compra antes, ou que conhece alguém que te recomende, alguém de confiança, né, que já comprou naquele site, né? Evite sites aleatórios que você nunca comprou, que você nunca ouviu falar. Então pesquise antes. Essas informações são fundamentais para evitar que você caia em golpes, né? Você consegue também pesquisar a reputação das empresas, como a gente falou no outro bloco, né? No site consumidor.gov, no Reclame Aqui, né? E busque sempre se municiar dessas informações, né? Tire print da tela, guarde ali no e-mail as informações. E quando for chegar no carrinho, né? Como o doutor Diego estava falando ainda há pouco, às vezes, no momento de fechamento da compra, é um outro beneficiário que está lá destinado, né, àquele pagamento. Então, quando estiver fechando o carrinho ou quando estiver pagando o boleto ali no aplicativo, verifique quem é o beneficiário daquele pagamento, né? Essa é mais uma forma que o consumidor tem de identificar se de fato essa informação ela confere, né, e bate a informação para garantir que a compra está sendo realizada com o vendedor, né, oficial, que vai de fato ali resolver o problema do consumidor, caso tenha, né, algum tipo de reclamação, e vai fazer, de fato, a entrega daquele produto. Doutor Diego, como é que se faz para coletar provas para juntar num processo futuro, numa ação de golpe virtual? Então, além das tratativas com o PROCON, boletim de ocorrência, o que é preciso mais? Tirar print, a gente chama de print screen, de toda a situação, todo o elemento, a partir do início. Você vai comprar, você tira print screen da escolha do produto, você tira print screen da compra, do carrinho,
você tira print screen de todas as informações. O boleto, inclusive, doutor Ricardo, muitas das vezes checar a razão social, mas na hora de pagar, muitas das vezes, tem até um golpe parecido com condomínios. Estava sendo emitido o boleto no nome do condomínio, tudo bonitinho, mas quando ia pagar, a razão social lá no comprovante era outra. Sim. Então, o consumidor ele tem que tomar cuidado com isso. Então, muitas das vezes, vai sair o boleto com o nome da empresa que você está comprando, mas na hora de pagar é o nome de outra. Então, você que vai pagar, comprou por boleto, vai pagar, antes de efetuar o pagamento, pergunta para o funcionário se a razão social ela compete com a mesma que está lá no boleto. Se não está no nome de pessoa física? Se não está no nome de... Não, o boleto geralmente é pessoa jurídica. Então, verifique se o boleto... Baixe as informações do boleto com as do pagamento. Tem ocorrido muito isso, infelizmente, alguns consumidores acabaram perdendo na justiça porque, segundo o judiciário, nesse caso, o consumidor não tomou o cuidado devido ao verificar quem está sendo beneficiado pelo boleto, apesar do boleto ter sido fraudulento. E aí, como é oriundo de um site falso, aí vai para a esfera penal, vai ser aberta investigação e até, de fato, né? Encontrar alguém vai ser demorado. Então, o que a gente fala? Sempre desconfiar, tirar foto de todo o mecanismo do início ao fim. Aquele consumidor que faz uma compra online, seja por WhatsApp, seja em alguma rede social, porque tem hoje redes sociais, pessoas que estão lá vendendo produtos por mensagem direta, por mensagens em WhatsApp, e aí você acaba fazendo o Pix, não recebe o produto. Então você pega, bate o print screen daquilo, bate o print screen da chave Pix, o beneficiário, o valor da compra, o número do telefone, o dado da rede social. Hoje as delegacias elas possuem um sistema direto com as redes sociais que elas conseguem bloquear a rede social para que ela não seja deletada. Sim. E aí, a partir daí, ela não podendo ser deletada, o delegado pode solicitar o IP, o GMT e o MEC, e aí você acaba criando elementos seja possível de localizar o fraudador. Então, é sempre importante você comunicar à polícia de todos esses elementos, porque aí ela vai ter informação para poder ir atrás. Não adianta só fazer o boletim de ocorrência, tem que colocar no boletim de ocorrência todas as informações possíveis que possam levar à identificação desse indivíduo. Nesse caso, o telefone, o link da rede social, o nome da pessoa, arroba, tem que ter tudo. Maior quantidade de dados da pessoa, quanto mais melhor. Dados possíveis, melhor. Porque aí você vai conseguir ter elementos para que a polícia possa investigar. Certo. Então a gente sempre orienta, guarde tudo, tire print screen de tudo e desconfie de tudo. Hoje a internet é vasta, é gigante, é um oceano que não tem fronteiras. E a gente fala que hoje todo mundo está suscetível à internet, a gente tem que estar lá, tem que desconfiar. E, infelizmente, muitas pessoas ainda vão cair em golpes porque não tem atenção devida, não tomam atenção devida. Doutores, um golpe que tem atingido a nossa classe é do falso advogado. Falso advogado. Né? Se passa por advogado, induz o cliente a depositar valores. O que você sabe sobre isso, doutor Diego? O que está acontecendo? A OAB está até com uma campanha, né? É uma campanha que vem sendo estudada já faz um bom tempo. O golpe do falso advogado ele ganhou bastante evidência no ano passado. Então, começaram a ter acesso, como assim? Dados de advogados, de acesso ao sistema de justiça, o ESAG, o PJI, como é o nosso caso, sim, começaram a ser vendidos na Dark Web. E aí, esses dados de acesso, os criminosos começaram a acessar sistemas da justiça. Mas, doutor Diego, como é que esses dados? Aquela senha que fica salva devagarzinho lá no computador que você acessou, que você não tomou cuidado. E aí, aquele token que você perdeu, que a senha é 1, 2, 3, 4, padrão. Não me fala. E aí, eu até pergunto, doutores, quem de vocês chegaram a trocar alguma vez o PUNC do token de vocês? Troca a senha, mas o PUNC. Já troquei, troco toda vez. Já trocou o PUNC? Não. O PUNC é o que faz resetar a senha. E o PUNC é 1, 2, 3, 4. Sim. Então, se você perdeu o seu token, você não comunicou imediatamente à empresa responsável, você está suscetível a ser invadido. E outra, cybercriminosos começam a invadir pelo CPF e pela senha do usuário. E é fácil de ter o restabelecimento. Como assim, Diego? É fácil. Hoje você vai lá no PJE, você bota recuperar a senha. Sim. Você bota o CPF. A senha nova já vai direto para o e-mail. Sim. Você já perdeu o acesso aqui.
Então, é fácil demais. Hoje nós temos uma autenticação em 2 fatores que deu até uma confusão, deu um problema. Não estava conseguindo peticionar. Eu mesmo tive problema, não consegui peticionar. A OAB pediu fez um pedido de prazo para que a advocacia se adequasse. Sim. Ao meu ver, foi uma mudança brusca, muito rápida, mas necessária. Mas eu ainda acredito que ela não foi o suficiente para barrar, porque até hoje eu continuo sendo vítima. Já clientes já me mandaram fotos, imagens, vídeos dizendo de pessoas se passando, querendo aplicar golpe, dizendo que o processo vai ser liberado. Tem um cliente que foi vítima de golpe recente agora. Por mais que a gente oriente, eu sempre estou orientando. Gente, não sou eu, meu telefone é único, eu tenho verificado, está tudo ok. A gente fez uma reportagem aqui na TV Assembleia. Perfeito. Que uma cliente de um advogado do interior do estado, de Bom Jardim, ela foi convencida a fazer Pix e foi fazendo até chegar ao limite de R$150 mil. Nossa, né? Uma perda absurda e praticamente difícil de recuperar, né? Infelizmente, as pessoas têm que ter ciência de que golpistas hoje eles estão se evoluindo há muito tempo. Tem esse cliente último que caiu num golpe, por exemplo, foi um processo que já havia sido encerrado. E o golpista falou: olha, doutor, você tem parece que foi R$52 mil, R$53 mil. E é uma mensagem padrão, né? É a mesma mensagem padrão, eles só alteram o nome. E o cara falou: doutor, mas eu acreditei, eu tinha ganhado 5 mil só. Aí eles usam engenharia social, falam da agilidade, da pressa, da oportunidade. Se você não pagar agora, eu não consigo liberar para você mais. Então... Sempre a pressa do meio, né? Sempre uma coisa que a gente infelizmente fala, da ganância, do oportunismo. Então a gente acredita que o consumidor, o nosso cliente, ele tem que ficar atento, principalmente ao nosso telefone, nossas redes sociais. A gente está orientando, estamos conversando. E se foi vítima, aí novamente, pega o telefone do falso advogado que está lá, apesar de ser um número pré-pago, tudo, pega aquele número daquele falso advogado, pega a chave Pix, que ele deve ter enviado, ele envia uma chave Pix, envia um boleto, pega todos esses dados, pega a conversa e coloca no boletim de ocorrência, porque a partir daí o delegado vai ter meios legais para poder fazer um bloqueio daquele número e uma investigação do IP, do MEC e chegar até o bandido. Gente, chegamos ao fim do programa, agora para as considerações finais. Doutor Ricardo. Eu acho que muito importante, né, o consumidor ter acesso à informação. A informação é uma arma muito importante para o consumidor evitar cair nesses golpes. Então, sintetizando tudo aqui que a gente falou, a primeira coisa, tentar evitar comprar por impulso. Os golpes, geralmente, eles têm essa característica de ser urgente, né? A urgência, a pressa, né, como diz o ditado antigo, a pressa é inimiga da perfeição, né? Então, cuidado, evite essa pressa excessiva, né, para fechar um negócio, principalmente um negócio importante, a compra de um carro, a compra de um veículo, né, a compra de um apartamento. Tenha calma, tenha cuidado, reflita, converse com a família antes de fechar um negócio importante. Segundo, pesquisar, é muito importante pesquisar a origem, a procedência, né, daquele fornecedor que está vendendo aquele produto no mercado. Tente identificar se é um fornecedor idôneo, né, que já trabalha no mercado há algum tempo. Busque informações de experiências de outros consumidores, como que se saíram aí também na sua experiência de compra. Busque sites oficiais já conhecidos. Veja também a experiência de compra de outros consumidores, né, as avaliações. Hoje em dia os sites, a maioria dos sites de compra, você tem ali como ver quantas pessoas compraram aquele produto, como é que está a média de avaliação, né? Pesquise antes de comprar. Essa informação é fundamental. E também alguns cuidados básicos, né, quando for fechar ali a compra, né? Principalmente se você está fazendo uma compra online, né? Dê preferência por fazer pagamento no cartão, né? Que você pode solicitar ali na sua empresa de cartão para bloquear aquele valor. É muito mais fácil bloquear do que o Pix, que tem uma facilidade de ser desviado muito maior e ser repassado, como o doutor Diego estava falando aqui, para outras contas, né, muito mais rápido. E você fazendo a compra pelo cartão, você consegue também criar um cartão virtual. É recomendado, quando você vai fazer uma compra pela internet, você criar um cartão virtual que ele seja exclusivo para aquela compra, né? E aí os seus dados eles ficam preservados. E aí a cada compra pode ser gerado um novo cartão virtual.
e você tem menos chances, né, de que os seus dados sejam clonados. Então, esses cuidados aí são muito importantes para evitar você, consumidor, cair em golpes. E muito importante também, durante toda a sua experiência de compra, né, registrar essas informações para caso você tenha algum problema no futuro, você conseguir acionar aí esse fornecedor, né, que fez essa venda. Diego. Perfeito. Só completando o que o Dr. Ricardo falou brilhantemente, eu acredito que sobre os cuidados nessa Black Friday, todos já estão sendo bem amplamente debatidos. O que a gente pode acrescentar é sempre desconfiar. Se você não é aquele comprador assíduo da internet, aquele que está acostumado a fazer compras, busque alguém que tenha mais familiaridade com esse sistema. Busque alguém que já conhece o procedimento, alguém que já está, de certa forma, prevenido de possíveis situações que vai acontecer, que possam acontecer. E caso aconteçam, que infelizmente a gente está suscetível a todo esse tipo de situação, guardar todo tipo de informação, como o Dr. Ricardo falou, procurar imediatamente a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, temos a delegacia online, só colocar no Google, Delegacia Online Maranhão, que aparece um link, é fácil. Você coloca todos aqueles dados e a partir daí você vai gerar, bota um e-mail, você vai receber aquele boletim de ocorrência e a partir daí buscar auxílio de um profissional da área competente. Se você não conhece pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar também o PROCON. O PROCON está para ajudar, para orientar da melhor forma possível. E dessa forma, você vai ter, de certa forma, uma segurança em caso seja vítima. E aí você tem, talvez, a possibilidade de recuperar. Temos hoje muitos julgados, até inclusive do STJ, julgado recente, em que instituições bancárias que favoreceram para que golpistas tivessem acesso à conta de usuário por meio de golpes, de transações financeiras fraudulentas, tenha que ressarcir o consumidor de valores que foram perdidos. Então, o consumidor hoje tem ferramentas, ele tem meios, ele tem que buscar essa situação para poder não ser vítima. Então, sempre busquem auxílio de quem conheça. E se você foi vítima, você busca auxílio no PROCON, pode buscar auxílio na Defensoria Pública ou então com um advogado da sua confiança e um advogado especialista na área. Excelente. Obrigado, doutores, pela participação aqui no programa Contraplano. E chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Falamos sobre golpes cada vez mais sofisticados e quase sempre envolvendo ofertas rápidas, fáceis e boas demais para ser verdade. Em um cenário de tantas fraudes, a melhor proteção é a mesma: desconfiar, verificar e só então agir. Você pode assistir esta edição da nossa programação ou no YouTube da TV Assembleia Maranhão. Na próxima semana, um novo tema e um novo debate. Até lá!